Fala pessoal, beleza? Estamos no ar aí com a estreia da minissérie Encontrar o Tom, com o artista incrível, o irmão aí, Victor Meirelles. Fala aí, só ajeitando aqui. Opa, acho que agora já Ok, foi. já Ajeitando encontramos o tom da o luz, tom o tom do som. do quadro e vamos que vamos. Como assim? Encontrar o tom é esse mistério que a gente vai tentar desvendar aí nesses próximos encontros, de alguma forma bem, bem leve, bem tranquilo, para que isso possa ser agregado na nossa vida, não só como artista, né, como cidadão, como familiar, de alguma forma a gente possa encontrar, né, os caminhos para chegar nesse esse tom ideal de ser uma pessoa melhor, partindo do princípio né, do poder da arte cênica, do poder das artes. Então, Vitor, muito obrigado pelo convite que você aceitou, por essa missão aí de fazer uma sabatina de 30 minutos intensa para o pessoal curtir aí o que é encontrar o tom. E eu pergunto para você, que tom é esse que a gente está querendo encontrar? Meu grande amigo Thiago Lopes, obrigado pela sua abertura aí, falando tão bem da gente, do Arte Faz Parte, minha. E assim, tá dando para ouvir bem? Tá show de bola, maravilha. Então, assim, antes de mais nada, eu queria começar falando, falando aqui algo que eu talvez algum tenha ouvido, mas eu acho que é importante dizer. Posso? Claro, por favor. Então, é que às vezes a gente, em alguns momentos da vida, a gente se vê, acredita, né? Acredita que estamos dentro de um problema, a gente se vê perdido, a gente tem a certeza de que a gente está dentro, a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente acha, a gente acha que é o fim, mas mas um pouco mais adiante a gente percebe que o tom de uma canção, uma palavra que vem do coração, um ensinamento com afeto e razão, ou talvez até mesmo o autoconhecimento e o saber como desafio, ação positivo e uma boa vibração, que nos mostra que um pouco mais adiante a vida continua, a história continua, e tudo que a gente achava que era um tom de problema, na realidade são caminhos que a gente tem que trilhar para chegar a um tom certo, um tom positivo, bom, um tom de alegria. Então eu queria só começar assim abrindo, falando um pouco. Espero que, não sei se que a internet aqui às vezes dá uma oscilada. Então espero que legal. Deu para ouvir aí? Acho aí tá legal o som, né, vídeo, tudo, que a gente vai, né, vendo como que a gente consegue lidar com essas questões, mas até o momento está maravilhoso. Então, você que estiver chegando aí, sempre muito bem-vindo. Não deixe de seguir no espaço. Aqui não tem sininho, mas aqui tem como ativar as notificações permanentemente de você receber tudo. Então, é importante acompanhar os nossos passos, porque para encontrar o tom, né, de uma vida saudável, para encontrar o tom de um equilíbrio emocional, para encontrar o tom de qualquer coisa, é fundamental partir do princípio do autoconhecimento, né, que a arte cênica ela nos provoca a impressionar o tempo todo, que é quando você vai, muitas vezes, construir o personagem, você tem que se conhecer para poder se conectar com essa figura que você quer criar. E é uma transformação que muitas vezes ela chega a ser avassaladora, porque a gente se conecta com uma história que muitas vezes é fictícia, é baseada em alguém, e aquilo ali nos leva para um outro patamar de reflexão de maneira convincente e, ao mesmo tempo, sair daquele espetáculo, por exemplo, uma pessoa melhor, uma pessoa
caramba, eu fiz um trabalho que me realizou de verdade. Então, hoje a gente pode dizer que, mais do que nunca, ela é um grande maestro para a gente encontrar o tom. Sem dúvida. Encontrar esse tom, eu acho que nessa essa série de encontrar o tom, eu acho que é muito importante esse título, porque a gente pensa em tom, o tom ele pode ser o tom da melodia, esse tom que é o tom da musicalidade, e aí pode ser o tom da interpretação, que a gente interpreta uma determinada frase, é o tom que a gente se encontra, é o tom que a gente fala, é o tom da nossa vida. Eu achei muito interessante o fato de encontrar esse tom, que na realidade a gente aqui vai falar um pouco do que é o nosso tom, onde a gente encontra, onde a gente encontrou o nosso tom, onde o Victor Meirelles, onde o Thiago Lopes, qual foi o tom que o Thiago encontrou para estar promovendo a injeção de autoestima, porque é um tom que a gente tem que pensar, que tom é esse, de a cada vez mais a gente injetar autoestima em nós mesmos. Então eu acho que é um pouco disso, é um pouco desse tom que a gente vai falar. É pensar que aqui vai ser um momento de reflexão, com algumas dicas ou não, é um bate-papo, é uma coisa, eu acho, que flui. São os tons que vão estar perdidos por aqui e a gente vai cada hora e falar um pouco desse tom. Então, eu acho que é isso. Você está muito legal aí, porque para quem, por exemplo, né, é do universo musical, seja ele né, quem dança, seja ele quem toca um instrumento, tem como principal alvo encontrar ali, né, o tom da sintonia da música, ou seja, realmente dentro da afinação. E a gente busca isso o tempo todo na nossa vida, ser afinado, estar no equilíbrio. Isso em dias considerados normais, considerados atípicos, né, do nosso cotidiano. E a gente descobriu que a exigência de encontrar esse tom, né, de chegar assim, olha só, agora o desafio é outro, porque veio isso de isolamento social, veio isso de você ter que sair de casa e você encontrar o tom ali do equilíbrio para justamente você se cuidar, você não surtar. Imagina os médicos, por exemplo, as pessoas que estão nas linhas de frente dessa realidade, manter esse equilíbrio e aí, de repente, um familiar adoece, falece, muitas pessoas que perderam os empregos nesse momento todo, e ela conseguir encontrar o tom, como você fala na questão da música. Eu sou uma pessoa que tem essa sabe, que se eu estiver triste ou tiver um estresse alto, algo do tipo, eu pego aqui, boto uma música e aquela música dá uma sentada, ela faz eu entrar no meu tom para eu recordar aqui para ajudar as pessoas, eu preciso estar bem também. E aí remete ao autocuidado, a gente pegar e você dormir bem, é você falar com pessoas que inspiram bem a você, que transmitem energia positiva. Eu já digo, Giovana Oliveira, uma grande parceira da rede, do gestor de autoestima da Rede Maqueda, é uma mulher que tem reflete isso que a gente está falando, de encontrar o tom e transmitir esse tom em forma de bem-estar para as outras pessoas. A Alencar, que entra também, uma menina que fala com os movimentos corporais, ela dança como poucos e vive nessa perseguição do encontrar o tom para que justamente ela possa se expressar pela dança, e que é uma linguagem lindíssima. E eu te pergunto, Vitor, já teve alguma vez nessa quarentena, nessa questão de isolamento, que tu fala assim, caramba, perdi o tom, desandou, desafinou? Como é que foi esse processo teu de detectar isso, de você não acabar, né, adoecendo e não passar pelo ambiente à sua volta, essa recuperação? Como é que foi esse processo?
Tá me ouvindo aí? Oi, oi. Perfeito. Então, esse novo momento que a gente está vivendo de pandemia é o que você falou, é uma nova linha melódica, é um novo tom que a gente tem que encontrar. Tem dias que eu procuro o sol, vou até a janela, busco coisas que possam iluminar o meu momento. Às vezes eu penso no ré, em dar alguns passos para trás, dar ré, literalmente, pensar em dar alguns passos para trás e perceber o que lá atrás não era tão bom e o que eu posso caminhar para frente. E nesse momento que eu trago algum tipo de tristeza, melancolia, o que isso eu posso aprender com isso? Que isso possa ser algo melhor. E a gente tem que pensar, e muitas das vezes também eu acordo em dó, sentindo dó de mim, porque lá atrás, quando eu passei pelo ré, eu vi que eu não me alimentava bem, eu não dormia bem, e essa quarentena me fez repensar, repensar o que eu passei lá atrás e buscar o sol agora, e buscar algo que me ilumine, que me alegre, por mais que eu já tivesse a alegria, mas que possa me alegrar cada vez mais, porque é aquilo, a gente tem dó de tudo que está acontecendo, a gente tem dó porque a gente fica se perguntando, tipo, quando a gente vai lá atrás e pergunta, caramba, eu poderia me tratar muito melhor. Então, aí eu começo a ver lá na frente. Então, eu começo a ver lá na frente, pós-pandemia, o quanto essa pandemia, esse momento de isolamento pode trazer para a gente algo de muito melhor. Então, assim, e que lá na frente possa não ter dó, mas pelo contrário, só sol. Encontrar o sol diariamente, encontrar coisas que me iluminem. Porque eu precisei dar ré nesse momento de que, tipo, a pandemia veio, o vírus veio, onde a gente começa a pensar o quanto a gente precisa estar bem de saúde, bem emocionalmente, para que esse momento não nos ataque, não nos prejudique, não nos leve a um momento ruim. Então, assim, então é um pouco disso. O Victor Meirelles, sim, ele tem um momento que está com dó, tem um momento de ré, tem um momento de sol, tem um momento de lá. A todo tempo, a gente não pode esquecer do mi, porque tem as passagens em algumas religiões que falam sobre cuidar do próximo. E a gente tem que lembrar sempre que o mais próximo de você é você mesmo. Então, você primeiro tem que é aquela coisa do amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, a gente tem que amar primeiro a gente, amar o ir, de uma forma que você possa explorar isso e possa depois compartilhar com todos que estão à sua volta. Então, eu acho que são os tons que a gente está passando nesse momento, ou pelo menos que eu, Victor Meirelles... Mas aí eu te pergunto, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho que dá aquela rasteira que tira a gente dos planos? É só recorrer ao ré novamente? Ou seja, às vezes a gente está indo ali, encontrou já esse caminho, esse processo de si, de fazer aquela pausa que não é a dramática, mas aquela pausa do olhar para si, caramba, vamos ver aqui o que pode ser refeito, posso encarar esse desafio, que já começa por aí, né? A diferença de você observar uma dificuldade e chamá-la de problema e chamá-la de desafio. Até que ponto aquilo ali é ruim ou bom e como você pode enfrentar isso? Será que nesse ré que você nos fala, eu posso olhar para a situação e perceber não sou capaz de lidar com isso sozinho e aí posso olhar para o outro próximo e falar, me ajuda porque complicou, ficou difícil. E aí você fala uma outra coisa muito bacana que
foi citado muito bem aqui por uma convidada do Café com Autoestima, que é a Angélica. Ela fala sobre a gente descobrir em nós a capacidade de despertar o sol do outro. De você olhar para o outro e falar, olha só, você é capaz, você pode despertar esse sol e fazer a pessoa realmente ela iluminar, ela irradiar de um jeito que ela, por vários fatores, né, estava ali apagada, estava triste, e aí você pode falar tanto no ponto de vista de doenças psicossomáticas, como qualquer outra coisa. Ela que é crítica de teatro, então ela traz essa proposta de você olhar para o seu sol interior e poder olhar para o outro. Eu achei isso fantástico, né, de brincar com essa, né, com essa ciranda das notas musicais, da forma como que elas nos dizem o tempo todo os caminhos que a gente pode seguir para encontrar esse tom, e que muitas vezes a gente acaba ficando surdo para essas, né, para essas notas que a vida vai nos dando o tempo todo, né? A gente se ensurdece por uma série de fatores. E como acaba se enriquecendo, ou a gente vai perdendo o tom literalmente, né? Vai ouvindo músicas que na verdade, ou fazendo músicas que na verdade não são as músicas que, na verdade, que a gente tem o poder de fazer, e aí desafina. Então, adorei essa brincadeira. Assim, vocês que estão aí presentes, vamos refletir junto nisso para esse primeiro encontro, de como que a gente pode olhar para a nossa realidade e ver em que tom que a nossa vida está caminhando, e como que a gente pode afinar o nosso instrumento musical chamado vida, né? Como é que a gente pode chegar, peraí, tem alguma coisa que não está dando certo. Será que pular na janela e sentir a brisa batendo no rosto, isso vai ajudar? Será que se eu ouvir uma música e dar uma pausa para respirar 5 segundos, isso vai ajudar? Encontrar esse tom, né, interno, olhar para si, como tu falou, né, ser amigo do nosso próximo, muitas vezes é a gente mesmo, ser e não fugir de si. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que é cada vez mais a gente pensar nessas... E o que você falou, assim, é pensar em si. Eu acho que o si, o si é a pandemia. O si é o pré-pandemia, porque a gente sempre ficava, se acontecer, e aconteceu. Então aí agora a gente está no caminho da aprendizagem, cada vez mais. E foi o que você falou, a gente tem que... uma coisa importante que eu falo sempre é que assim, a gente não faz nada sozinho. Por mais que pareça na forma de falar, a gente não faz nada sozinho. Literalmente nada é feito sozinho sem que haja intervenção de uma outra personalidade. As pessoas brincam, não, eu vou ao banheiro. Opa, calma, teve a intervenção de uma outra personagem, de uma outra personalidade que fez o encanamento, que fez a louça que está ali presente, que construiu aquele espaço. Então nada na nossa vida é individual e solitário. Então a gente, nos momentos que a gente estiver de frente ao tom, aos tons, e a gente estiver em dúvida, a gente achar que é o fim, achar que perdeu o tom, a gente pode ir lá na injeção de autoestima, pode falar com o Thiago, pode falar com a Alessandra, pode falar com o Victor, pode falar com a Silvana, que é psicóloga. A gente tem essa oportunidade de buscar no próximo, no outro, essa ajuda. Porque, na realidade, a vida é uma caminhada em conjunto. Então, a gente sempre está um do lado do outro. Por mais que a gente pareça, ou por mais que a gente não queira, a gente sempre está caminhando, tem sempre essa intervenção de outras pessoas. Então, assim, e uma coisa que você falou sobre a questão do problema, eu não sou um fã, nem um especialista em matemática, mas toda vez que se fala assim, problema,
na matemática é algo que deve ser resolvido. E se não é resolvido por você, se você não tem como resolver o problema, você vai pedir, vai recorrer ao mais próximo, vai recorrer ao universitário, vai recorrer ao professor, vai recorrer aos pais, vai recorrer ao amigo. Mas, na realidade, a gente tem que sempre lembrar que o problema ele é gerado, ele é criado, ele nasce, ele se dá origem para ser resolvido. Então, assim, tem uma palavra do Renato Prieto, uma frase do Renato Prieto, que ele diz que o Renato Prieto é um ator, e ele diz, e diretor, ele diz sempre, fala sempre da questão ele fala da questão dos problemas, que quando você tem uma meta, você tem um ideal, os problemas eles deixam de ser problemas e passam a ser etapas. Passam a ser Sim. etapas para a realização. Então, isso que a gente tem que pensar. O que a gente está passando nesse momento, apesar de a gente saber o quanto é difícil, o quanto a situação bate forte, o quanto a gente desequilibra desafina um pouco entre uma nota e outra, a gente tem que sempre lembrar que isso é a forma prática da gente aprender cada vez mais a reencontrar um novo tom, aquele tom que está mais dentro da nossa voz, da nossa vida. E buscar sempre o melhor tom para a gente. Então, acho que é pensar sempre nesse caminho. Encontrar o tom partindo do princípio, né, do isolamento social, enquanto a gente pensar que não é de hoje, tem algum tempo, algumas destacam mais, outras menos, em que, de repente, veio-se um boom uma febre de falar, né? Eu não posso falar com fulano ou ver fulano porque eu estou no isolamento social, e aí agora estou nas redes sociais. Nós estamos ou estivemos, dependendo da sua realidade, em isolamento físico, porque social a gente nunca esteve. As redes sociais, além de nos dar esse poder de conexão com as pessoas, pelo próprio, né, redes sociais, né, uma rede imensa, como se você estivesse ali com várias pessoas em conjunto, hoje você faz reunião com 10, 20, 50 pessoas numa mesma sala virtual. Então, é o lado humanizado da tecnologia que faz com que a gente consiga se conectar com pessoas de vários locais do mundo. Às vezes você não sabe o idioma do outro, mas aí tem um tradutor indo no caminho que facilita isso para você. Então, nós estamos no isolamento físico e não social, de fato. A gente que tende a se isolar socialmente dos outros. Se a pessoa te manda uma mensagem, você faz o quê? Silencia, conversa mais tarde, bloqueia, não quero falar com ninguém. Você bota o celular num canto, você bota no modo avião, enfim. Achando que, na verdade, está evitando algum tipo de problema, mas quando você fala, né, dessa situação muito incrível, que é olhar cada processo como, de fato, uma etapa e saber que, olha, para eu chegar ali, eu vou ter que passar por 5 caminhos. Então, enquanto eu passo desses 5 caminhos, aproveita bem cada um deles para o máximo de aprendizado possível. Eu falava isso com um amigo meu, anteontem, abriu o canal no YouTube recentemente para falar sobre coisas de tecnologia, jogos e afins. E aí, tô com uma dúvida aqui, tô com uma dúvida ali. Eu falei, tu tá na melhor fase, a fase que é para tu errar tudo. Então, assim, nunca foi tão bom errar. Erre bastante, aprenda tudo, e quando você aprender, né, todos esses processos aí que são difíceis de aprender mesmo, lembra de como você foi, né, todas as pessoas envolvidas nesse processo, como elas foram importantes para te fortalecer, para te enriquecer, para você não desistir no meio do caminho. E quando você aprendeu, você pegar aquele conhecimento, passar para alguém, passar adiante e mostrar com o mesmo entusiasmo que você aprendeu esse conhecimento para alguém. Olha só, isso aqui é muito legal, como aprender. E aí você vai começar a encontrar o sentido da vida, vai começar a encontrar esse tom de que quando você está bem, você consegue fazer bem ao outro. E isso não tem nada a ver com dinheiro, com matéria, com bem de matéria, tem a ver com essa conexão, com, né, que ele fala, ou seja, aqui dados vão, dados estão vindo, como a linguagem da internet, e a gente é assim também, né? A gente transmite uma informação, você transmite de volta, e a gente sai daqui com uma informação mais sólida, mais rica. Às vezes a gente tem que esvaziar um pouco, porque é muita informação, aí você vai lá e toma um chá de camomila, você vai dormir, vai ouvir uma música, você busca encontrar esse tom. Então, achei isso fundamental
de você falar, até porque a gente está começando já, tá indo pelo finalzinho já, então vou pegar esses 3 minutos finais para a gente fazer essa consideração final desse primeiro encontro. Você que está aí na live, gente, vai ficar no GTV, então fica tranquilo quem chegou depois, para poder curtir. Qualquer dúvida, de repente vocês ouviram algo interessante que chamou a atenção, que gostou, que não gostou, manda mensagem que essa é a forma legal da gente encontrar o tom, da gente fazer essa troca aí, tanto aqui como com o Victor, como com o pessoal da Arte faz parte da gente fazer esse tipo de processo artístico, que é essa conexão, né, do um com o outro. E já para finalizar, Victor, te agradeço pela essa provocação. Assim, nunca foi tão bom pegar uma tarde de um dia desse e dar aquela desacelerada, fazer essas provocações, essas reflexões, ter uma interação bacana com o pessoal aí no chat, que foi muito legal também. E saber que eu tô maluco agora para encontrar um tom, porque assim, eu vou começar agora a ver dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Você falou de um jeito tão assim, eu vou na ré, na fá, não sei o que, sol tá fazendo aquilo, está muito gostoso. São das coisas que fazem parte das etapas de encontrar o tom. Então, para fechar o primeiro encontro, Victor, muito obrigado aí pelo sol que você provocou aqui na gente, pelo ré que você, né, extraiu aí, e o espaço é teu aí para a gente fechar. Eu só tenho a agradecer a você, a todos vocês que estão nos vendo, que vão nos ver, e vamos encontrar cada vez mais esse tom, seja ele qual for, mas pensando que o melhor tom é aquele que traz um benefício, uma alegria, uma felicidade. Victor, você é muito positivo. Sou mesmo. Ninguém disse em religião nem isso que você tem que passar por experiências, que foi o que o Thiago falou. Os problemas, as etapas são experiências da vida. Errar é uma coisa maravilhosa, porque você já... Imagina o cara que construiu a cadeira. Quantas vezes ele não caiu para que hoje você sentasse na cadeira de uma forma maravilhosa. Mas isso tudo faz parte de um processo, faz parte... Então, assim, é algo maravilhoso porque é experiência. E tem alguns lugares no mundo que isso, quantas vezes você errou, quantas vezes você teve algo ruim na vida, isso para eles é ponto positivo, porque você já tem experiência para passar por essas coisas. Então, assim, o que eu tenho a dizer é maravilha, muito obrigado e vamos nessa. Semana que vem a gente está de volta aqui na quinta-feira, às 15 horas, estamos lá no IGTV. Então, assim, e vamos encontrar esse tom, seja ele qual for, mas o melhor tom, porque ninguém aqui quer ter um tom em notas baixas, ninguém quer semitonar. A gente quer os tons mais altos, os tons de alegria, os tons de diversão, a gente quer aquela melodia que tá acima. Então é isso. Então eu queria mandar um grande beijo a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado, Injeção de Autoestima, muito obrigado, Thiago Lopes, e a gente está aqui semana que vem para mais um Encontrar o Tom, arte, reflexão, entretenimento, dica, passo a passo. A gente está aqui para papiar, aprender a descontrair, a trocar ideias. Muito obrigado, grande beijo.